Voltamos com o nosso Tome Ciência, nessa edição especial sobre a Amazônia, tratando de águas, e contando para isso com a presença de quem eu já agradeço de antemão, do professor Rigo Vanfried, do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Amazônia, da professora Maria Tereza Piedade, que é bióloga, pesquisadora lá do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Marco Antônio de Oliveira, superintendente do Serviço Geológico do Brasil, e do professor Naziano Filizola, geólogo, professor da UFAM e do INPA. Bem, eu vou fazer agora aqui uma observação. Se você acha que o assunto é interessante, quiser saber mais, esse é o nome. No site do programa, anota aí, www.tomeciencia.com.br, vai ter lá um setor Saber Mais. Você entra ali e você vai ter a lista de sugestões fornecidas pelos nossos convidados, com bibliografia, com sites, ou seja, onde você possa ter um conhecimento mais aprofundado que não se limite a um programa de televisão. Bem, e se você tiver ainda alguma crítica, sugestão, opinião, escreve para ideias@tomeciencia.com.br. Bem, vamos então, retomando a discussão. A professora aqui no intervalo já disse assim, esse negócio de recurso hídrico parece que é sempre dinheiro, né? Como é que é essa história? Eu acho que é interessante que nós agora discutamos um pouco por que a água tem que ser chamada de recurso hídrico e não de um bem que tenha uma conotação muito maior, que de fato na Amazônia em particular ela tem, porque circula em todas as esferas, passa pela vegetação, pelos rios, é determinante em todos os processos. E não apenas no aspecto econômico que ela possa conter. Que recurso traz a ideia, né? Traz a ideia de geração de energia ou de alguma outra forma financeira. Então, acho que essa é uma temática que é importante. Particularmente, eu acho esse termo não me agrada e gostaria que nós discutíssemos um pouco nas visões dos colegas aqui. Acho muito oportuno que a gente discuta isso e deixe aí para um debate posterior, inclusive. O Nazário, então, vai querer começar a discussão. Vai passar para o Ingo, mas vamos lá pelo professor Nazário. É interessante isso, né? Porque, na verdade, de onde surgiu, né, essa questão de usar o termo recurso hídrico? Isso vem da própria demanda pela água, né? Então, como muitos países do mundo começaram a passar por essa escassez, né, se passou a dar valor a isso, né? Então, daí vem o uso desse termo, que hoje, em alguns ambientes, já se considera recurso hídrico tudo aquilo que está na água, não só a água em si, mas, né, tem inclusive essa visão, né? No entanto, não é possível a gente prescindir de colocar isso que a professora falou, né, de deixar claro a questão da água como um elemento vital nos processos naturais que a gente tem, principalmente numa floresta das dimensões da floresta amazônica, né? A água, ela circula não só pelos rios ou pelas rochas, né, como água subterrânea, mas dentro das plantas, dos animais, de nós mesmos, né? E também tem essa interação entre a biosfera com a atmosfera, os processos de circulação da água na atmosfera, que estão todos eles nos mostrando, né, que tudo está conectado, né? Então, uma alteração, né, é uma espécie de vasos comunicantes, né? Então, se você altera o nível em algum desses vasos, né, seja no sistema hidrológico puramente, vamos dizer assim, nos rios, né, isso pode influenciar na vegetação, pode influenciar na atmosfera e assim por diante. Bem, eu até ia pegar aqui comigo, falar também sobre isso, mas já me ocorreu que no início do programa eu falei de que todos vieram de fora para a Amazônia. Você já começou estudando questão de sedimentos. O que é que levou a vocês a essa ideia de, se eu gosto disso, tem que ir para lá? Como é que foi? Vamos no caso de cada um aqui. Como é que foi o seu, Leandro? A Amazônia é um local muito interessante, porque o hidrogeólogo ele é formado para focar na questão antrópica da água subterrânea, ou seja, ou eu vou trabalhar para encontrar água subterrânea com qualidade, ou eu vou trabalhar para descontaminar uma água que tenha sido contaminada e ela voltar a ter a qualidade.
E aqui na Amazônia, na verdade, o aspecto é muito mais amplo para o hidrogeólogo, porque com toda essa interação com as diversas esferas, com a água superficial, com a biosfera e a atmosfera, a água subterrânea participando desse ciclo hidrológico de uma forma muito intensa, existe um mundo muito vasto a ser estudado pelo hidrogeólogo, participando dessas questões com outros pesquisadores. Mas você começou com um caminho, eu vou estudar água, hidrologia. Óbvio que se estudar água, hidrologia e a Amazônia era um prato cheio, literalmente. Sim, não, com certeza. Mas por que da ideia? Você já se preocupou com isso? Bom, era curiosidade de jornalista, mas vamos lá. Pela quantidade de água que existe aqui, e exatamente essa questão de um aspecto que é estudado, mas é muito pouco estudado. E a Amazônia, com a importância que tem, estudando esse aspecto, que também é pouco estudado, é uma oportunidade única para pesquisador. É isso que atrai o pesquisador, é exatamente as grandes questões, exatamente isso, né? Então foi uma grande atração para a Amazônia. Vamos ver a curiosidade, já pego uma contando a curiosidade da professora. O que veio lhe trazer dos estudos a acabar na Amazônia? Bem, eu sempre tive um prazer imenso de brincar, andar, fazer qualquer coisa em água. E originariamente eu tinha uma ideia, primeiro de fazer biologia e segundo de fazer biologia ou marinha ou em alguma coisa ligada à água. E em São Carlos, onde eu fiz a universidade, na Federal, eu comecei a trabalhar com plantas aquáticas. E depois que terminei a graduação, foi um boom de vinda também de vários colegas naquela época, abriram vagas em várias universidades, e então eu queria vir trabalhar na Amazônia, e desde a década de 1970, final dela, eu estou aqui. Você veio quase criancinha? Claro, eu sou precoce. Bem, Marco Antônio, o seu caso, hein? Foi o concurso? Não, no meu caso, eu acho que desde pequeno eu sempre quis vir para a Amazônia. Então, até o fato de escolher a profissão de geólogo, eu escolhi uma profissão que pudesse me trazer para cá. Já? Já nesse sentido. Eu nunca tive coleção de pedrinhas, como todo geólogo teve. Eu nunca tive isso. Sempre procurei uma profissão que me trouxesse aqui para a Amazônia. Aí me formei lá em São Paulo, me vi lá um belo dia trabalhando em São Paulo, na capital, com áreas de risco, na selva de pedra. Falei, poxa vida, eu fiz geologia para ficar aqui em São Paulo? Não, isso está errado. E resolvi, então, prestar concurso e vim aqui para a Amazônia. E aqui me adaptei de forma bastante rápida. Primeira vez que eu fui para o acampamento na selva, fiquei 38 dias acampados, mudando de acampamentos todos os dias. E para mim aquilo era o meu ambiente. Não sentia muito desconforto, enfim. Gostava lá da água, dos peixes, da floresta, enfim. Me sentia em casa a primeira vez. Não sentiu falta de nenhum arranha-céu de São Paulo, né? Não sentia. Agora a árvore grande lhe atraiu também. A floresta, a dinâmica, enfim. Às vezes mais imponente que um prédio, muito, né? Mais. E a questão da água eu fui encontrar agora, nos últimos, 8, 6 anos aí da minha carreira, que eu comecei a me envolver mais com a hidrologia e acabei completando parte da minha formação. E hoje, acho que assim como o Naziano, né, o professor Naziano, um geólogo que virou hidrólogo, né, Naziano? Naziano, conta o seu caso aí pra gente. Bom, a minha história é grande, eu tenho que resumir, mas... Porque, na verdade, como o Marcos falou, eu sou geólogo, né, e o meu sonho, na época, era de trabalhar na mineração, mas eu não me adaptei muito bem ao sistema. Apesar de gostar do trabalho de exploração, né, eu sempre gostei da exploração, mas na exploração eu trabalhava dentro d'água, né? E a água, o rio era o caminho para a gente, na verdade, eu trabalhava com exploração de diamante e andando pelos rios procurando, né, diamante. Então, isso me remeteu um pouco a fazer o que eu comecei a fazer depois no Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica, que era trabalhar com o sedimento de corrente, que a gente chama na geologia, né, e que o pessoal na hidrologia chama de sedimento de suspensão, né, ou sedimento de fundo também, né, do leito do rio. E eu comecei a trabalhar com isso no departamento, depois o departamento foi extinto, né? E eu já tinha, tomado assim um pouco dessa água na veia, né? E eu comecei a investir, fazer um mestrado nessa área de hidrologia, mais voltado para a área de transporte de sedimento pelos rios, e voltado para a Amazônia, porque na época no departamento tinha um grupo que estava começando a se desenvolver nesse assunto, nessa temática, e eu tinha vontade, mesmo quando eu trabalhava na mineração, a minha vontade era de vir trabalhar na Amazônia, né? É um pouco a história do Eldorado, assim, na cabeça, né, lá no fundo. E aí eu comecei a trabalhar, ainda morando em Brasília, né? Apesar de ser nascido aqui, mas fui para Brasília muito cedo.
Você novo. nasceu aqui? Eu nasci então, quando eu aqui, falei vim de fora, foi uma via de mão dupla. Exatamente. Você se formou fora, né? Eu me criei, na verdade, em Brasília, mas eu fui daqui de Manaus, eu tinha acho que 5 anos, mais ou menos, muito cedo, no início dos anos 70. E aí, mas é o único, né? E aí depois, bom, eu fui fazer o mestrado, fiz o mestrado com a temática na Amazônia, depois surgiu uma oportunidade para fazer um doutorado, eu fui fazer o doutorado, e na época eu estava trabalhando no governo, mas me demiti para ir fazer o doutorado, e finalmente buscar o ramo da pesquisa. Quando voltei, ainda trabalhei um tempo na burocracia, lá na Agência Nacional de Água, mas realmente aí a paixão já estava maior, tendo estudado a Amazônia, tinha que vir para cá. Na Amazônia. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa e normalmente nesse final a gente faz uma rodada de passagem conclusiva. Então eu vou pedir para vocês que rapidamente, uns 30 segundos mais ou menos para cada um, a gente dê a ideia que vocês têm básica sobre a Amazônia, qualquer sugestão que fique, qualquer crítica que fique. Ingo, começa na ordem de apresentação. Olha, a Amazônia é o mundo das águas, né? Inclusive para nós hidrogeólogos, a gente vê que aos poucos isso está começando a tomar corpo, aos poucos governos e institutos de pesquisa estão começando a estudar a Amazônia e isso certamente vai definir o futuro climático, inclusive pela conexão que todas essas esferas têm. Então acho que é esse o caminho, investir em pesquisa para poder entender a questão da água na Amazônia. Professora, a sua conclusão? Minha conclusão, que nós nos consideremos, nós todos indivíduos, trabalhando ou não na Amazônia, meros gestores do ambiente e que façamos isso de forma bem melhor do que aquela que estamos executando no momento. Eu não acho que há outro caminho a não ser esse. E no caso particular da Amazônia, realmente, se a gente considera que tem a maior floresta, mais biodiversa, mais fantástica, tem que começar a tratá-la como tal, incluindo economicamente, com o respeito devido. Então, essa seria a minha mensagem. Rapidamente, professor. Com relação às mudanças no clima, nós temos que usar a capacidade de adaptação do ser humano. E aqui na Amazônia nós temos uma abundância de água, seja recursos hídricos ou seja água mesmo. O rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico 200 mil metros cúbicos de água por segundo. E vivemos uma situação de água abundante há milhares de anos atrás. Então, pensando num cenário mais catastrófico de mudanças no clima, acentuamento de falta de água no Nordeste do Brasil, eu penso que a gente tem que pensar mesmo seriamente em levar essa água para outras bacias. Isso é uma questão polêmica, mas eu acho que é preciso pensar nisso, principalmente para a região Nordeste do Brasil. Testar maior a nossa capacidade de adaptação, porque se as mudanças no clima vierem, nós temos que estar preparados para isso. E eu acho que a gente tem que começar a pensar em obras maiores. Obrigado. Professor, agora rapidinho, hein? Vai ter que o Marcos encurtar. colocou um tema polêmico, realmente. Eu me dou o direito de não concordar, pelo menos na totalidade do que ele colocou. Mas, bom, não temos mais o tempo suficiente, isso é um outro programa para se discutir. Agora, eu acredito que o que é fundamental hoje para a Amazônia passa muito por aquilo que o Ingo falou, né? A gente precisa realmente conhecer profundamente a região e, vamos dizer assim, fincar, né? Trazer as nossas naves que talvez estejam lá em Marte, estejam nos cometas por aí, e fincar um pouco os pés também na região amazônica, né? E nos dedicarmos mais a isso, criarmos institutos de pesquisa que possam estar voltados para isso ou ampliarmos os que nós já temos, né? No sentido de a gente se apropriar, né, do conhecimento sobre a água na Amazônia, né? A gente ainda conhece muito pouco sobre isso, nós ainda estamos só começando a trilha, né? E eu acho que esse programa ajudou, pelo menos, a gente dar um passo para que você, aí de casa, se interesse, leve em conta a importância da atividade científica no estudo da Amazônia e, com isso, aprofunde seu conhecimento e tenha posições, né? Porque, afinal de contas, o conhecimento leva a posições. Agradeço a presença de todos aqui, a atenção de vocês. Até a próxima.